Contrato de financiamento, fatura do cartão de crédito e empréstimo pessoal. A gente lida com esses documentos o tempo todo, né? Mas vamos ser sinceros, nem sempre é fácil entender o que está escrito ali. Hoje, a gente vai abrir essa caixa preta do direito bancário. A ideia aqui é bem simples: transformar aquele juridiquês todo, aquele monte de cláusula complicada, em informação prática, para a gente finalmente entender o que está assinando e, mais importante, quais são os nossos direitos. E para começar, vamos falar de uma sensação que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente. Aquela de estar correndo numa esteira, sabe? A pessoa paga a parcela todo santo mês, mas quando vai ver o saldo devedor, parece que a dívida não diminui. É uma frustração danada e é exatamente por isso que a gente está aqui hoje. Se essa sensação existe, é um sinal de alerta de que alguma coisa na matemática desse contrato pode não estar fechando. Tá, mas para a gente achar a raiz desse problema, a gente precisa dar um passinho para trás e entender o básico. Como é que funciona a engrenagem de um banco? Afinal, de onde vem o dinheiro que eles emprestam e como é que eles lucram com isso? E entender essa base é o primeiro passo para a gente poder questionar as regras do jogo. Olha, a lógica por trás disso é até que simples. Pensa no banco como uma grande ponte. De um lado tem a galera com dinheiro sobrando, investindo, que são os chamados superavitários. Do outro lado tem quem está precisando de grana, os deficitários. O banco faz essa conexão. O grande negócio deles está no meio do caminho, na diferença entre os juros que eles pagam para quem investe e os juros, bem mais altos, que eles cobram de quem pega o empréstimo. Beleza? Agora que a gente já entendeu a operação, vamos para o que interessa de verdade, o contrato. Muita gente ainda pensa que, por ser um banco, ele pode criar as regras que quiser. Mas a verdade é bem diferente, viu? Existe um verdadeiro arsenal de leis para equilibrar essa balança e proteger o lado mais fraco dessa relação, que é o cliente. E aqui, pessoal, tá a grande virada de chave. Presta atenção nisso. A justiça brasileira já bateu o martelo e decidiu que a relação entre um cliente e um banco é uma relação de consumo. E por que isso é tão importante? Porque isso traz para o jogo a lei mais protetora que existe para o cidadão numa transação comercial. E o que isso significa na prática? Que o Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC, se aplica com força total. Ele se junta à Constituição e ao Código Civil para formar um verdadeiro escudo de proteção. Isso obriga os bancos a serem transparentes, proíbe aquelas cláusulas que geram desvantagem exagerada e, um ponto fundamental, inverte o ônus da prova. Ou seja, numa briga judicial, é o banco que tem que se virar para provar que ele está certo. Tudo bem, parte do contrato entendido. Agora, vamos falar do elefante na sala, né? O motor que faz a dívida crescer, os juros. E eles não são todos iguais. Saber a diferença entre cada tipo de juro é o que vai permitir identificar se a cobrança está justa ou se é abusiva. Primeiro, vamos falar dos juros remuneratórios. A melhor forma de pensar neles é como se fosse o aluguel do dinheiro. É o preço que se paga por usar uma grana que não é sua. Esse é o custo principal do empréstimo e tem que estar super claro no contrato. É a remuneração legítima do banco, o lucro dele na operação. Aí a gente tem os juros de mora. O nome já entrega tudo. Mora quer dizer atraso. Então, eles são uma penalidade. Eles só podem entrar em campo se uma parcela não for paga na data certa. A função deles não é remunerar o banco, mas sim compensar pelo atraso e, claro, desestimular que isso aconteça de novo. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: uma coisa é o custo combinado para pegar o dinheiro emprestado. Outra, bem diferente, é a multa por atrasar o pagamento. Os dois não podem ser misturados ou cobrados de um jeito confuso. Os juros remuneratórios são sobre o valor total que foi emprestado. Já os de mora são só em cima do valor da parcela que atrasou. Entender essa divisão é fundamental. E agora, a arma secreta que pode fazer uma dívida simplesmente explodir: a capitalização de juros. É o famoso juros sobre juros. Funciona assim: os juros de um mês não são pagos, então eles se somam ao valor principal da dívida. No mês seguinte, os novos juros são calculados em cima desse total, que agora está maior. Vira uma bola de neve gigante. A lei até permite que isso aconteça, mas só com regras muito específicas. Se o banco aplicar isso fora das regras, o efeito na dívida é devastador. Certo. E se, olhado para o contrato, a pessoa percebe que tem algo errado? Juros sobre juros onde não podia, taxas que ninguém explicou, cláusulas que parecem abusivas. E aí, o que se faz? Pois é, existe um caminho, uma ferramenta legal criada exatamente para essas situações. Chegou a hora de falar da ação revisional.
A ação revisional, falando de um jeito bem direto, é um pedido formal para a justiça dar uma olhada no seu contrato. O objetivo aqui não é dar calote no banco, de jeito nenhum, é recalcular a dívida para que ela se ajuste ao que a lei determina. É uma busca pelo pagamento do valor justo, tirando da conta tudo que for ilegal ou abusivo. E quem é que pode usar essa ferramenta? Praticamente todo mundo. Qualquer pessoa, qualquer empresa que tenha um contrato de financiamento, de leasing, de cartão de crédito, de cheque especial, se sentiu que está sendo lesado, tem o direito de pedir essa revisão na justiça. É um direito garantido para reequilibrar o jogo. E o que dá para conseguir com uma ação dessas? Olha, os resultados podem mudar o cenário financeiro da água para o vinho. É possível anular cláusulas abusivas, reduzir o valor das parcelas, conseguir de volta valores que foram pagos a mais e, em alguns casos, até receber uma indenização. Em situações muito extremas de abuso, o contrato pode ser até desfeito por completo. Chegando aqui no final, a mensagem que fica bem direta, bem reta. Numa relação que muitas vezes é tão desigual como a que a gente tem com os bancos, a informação não é só útil. Ela é a nossa principal ferramenta de defesa. É o conhecimento que nivela o campo de jogo. Então, para a gente fechar e guardar os pontos-chave, primeiro, contrato com o banco tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Segundo, juros e taxas têm regras e podem sim ser questionados. Terceiro, práticas como a venda casada, sabe quando te obrigam a contratar um seguro para liberar um empréstimo? Isso é proibido. E o mais importante de tudo, a ação revisional é um direito seu para lutar por um contrato justo. E tudo isso nos leva à pergunta final. Com esse conhecimento todo em mãos, aquele contrato que antes parecia um bicho de 7 cabeças, um documento indecifrável, começa a mudar de cara. Ele vira um mapa, onde agora é possível enxergar os caminhos justos e identificar as possíveis armadilhas. A pergunta que fica é, com esse novo olhar, o que será que você vai encontrar no seu contrato?